Nós vamos iniciar mais uma reuniãozinha em nome de Jesus, pedindo que o nosso Mestre Jesus sabe de todos os nossos desejos, do nosso coração, tudo que nossa alma necessita. Pedimos que nos dê sabedoria para lidarmos com as situações da vida, paciência, para esperar tudo aquilo que nós ansiamos, e ousadia para enfrentarmos os obstáculos que encontramos pela frente. Muita força para vencer cada um, crendo que sempre está conosco e sempre está nos cuidando, Jesus. Hoje, o tema de hoje é Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Conforme o dicionário, loucura é uma alteração mental quando a pessoa se afasta de seus métodos habituais de pensar, de sentir e de agir. Duas podem ser as causas desse distúrbio, a orgânica e a espiritual. A causa orgânica seria uma afecção no cérebro, perturbando as manifestações do espírito. A causa espiritual é a mais frequente. São as perturbações do próprio espírito, não sabendo lidar com determinados problemas ou situações da vida, atraindo geralmente espíritos obsessivos que agravam o estado de perturbação. E é esta loucura que Kardec coloca junto ao suicídio, como possíveis de serem evitados pelos conhecimentos do Espiritismo. Ambos acontecendo pelas fraquezas do homem, enfrentar as vicissitudes, as aflições naturais de um mundo de expiações e provas, onde vivem espíritos em processo evolutivo, ainda muito imperfeitos quanto ao desenvolvimento moral. Somente o Espiritismo traz os esclarecimentos racionais para o fortalecimento do homem em enfrentamento dessas dificuldades, evitando-se a loucura e o suicídio. A doutrina espírita tem demonstrado que cada um é responsável pelo que é, herdeiro de si mesmo, no decorrer de sua evolução. Através das vidas sucessivas e da lei de causa e efeito, fornecem ao homem a certeza de que ele pode desvencilhar-se das mazelas que ele mesmo fez e faz em si. Faz o homem perceber que a vontade que ele usou para caminhar nos atalhos do egoísmo e do orgulho é a mesma que pode acionar para eliminá-los, resignando-se às consequências desagradáveis que ele detonou quando ele não possuía os ensinamentos que hoje essa doutrina coloca à disposição de todos. Então, da mesma maneira que nós caminhamos pelos atalhos do egoísmo e do orgulho, nós podemos, pondo em prática as lições da doutrina espírita, a gente pode reverter toda essa situação. Todos nós temos amigos encarnados e desencarnados, que nos auxiliam neste plano e no outro, fazendo com que sintamos mais confiança na nossa luta interna e externa. Precisamos, pois, enfrentar nossos problemas, vivenciando a calma, a paciência e a resignação, ensinadas por Jesus e melhor esclarecidas pelo Espiritismo. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Agora falar um pouco sobre o suicídio, pelo Espírito Emmanuel. No suicídio intencional, sem as alternativas, sem os atenuantes da moléstia ou da ignorância, temos que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. Atormentada de dor, a consciência desperta num nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria, pelo tempo indispensável e justa renovação.
Então, a pessoa, quando comete o suicídio, ela desperta lá no mundo espiritual. E ela desperta num lugar assim que não é tão bom, porque ela já cometeu o suicídio, que é uma infração, ninguém pode tirar a vida. E ela desperta lá e vai ver que tudo continua do mesmo jeito. Contudo, os resultados não se atêm aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem desequilíbrios consequentes no corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. O homem se suicida quando ele se torna incapaz de raciocinar, por não ver saúde para os seus infortúnios, a não ser a porta da morte, que ele julga ser o fim da vida. Ele acha que não tem mais solução, que ele está desesperado. Então, se ele acabar com a vida dele, ele vai acabar com todos os problemas, com toda aquela angústia, com todo aquele sofrer. Mas nós precisamos compreender e aceitar que, como somos imortais, despertamos no mundo espiritual e despertamos da mesma maneira que saímos daqui, com a mesma visão da vida, do mundo, das coisas, com as mesmas dúvidas e certezas que a morte não altera em nada. Ela não altera o nosso modo de sentir e de sofrer. Então, quando a gente desperta lá no mundo espiritual, a gente carrega toda aquela dor, todo aquele sofrimento, todo aquele padecimento que a gente pensou que ia se livrar por causa da morte. No plano espiritual, ele continua com os mesmos sofrimentos internos não solucionados. O que lhe parecia impossível de suportar, continua dentro de si. E tem mais um agravante, que lhe tirou a vida. Então, ele tem mais um problema seu que vai pesar na sua consciência. E também existe o suicídio indireto, que é quando o homem não cuida de seu corpo, usa drogas, está sempre colérico, impaciente, irritado, causando desequilíbrio no corpo, se alimentando mal, bebendo muito, então não está cuidando do corpo, porque nós recebemos esse corpo quando nós reencarnamos e nós temos a obrigação de cuidar dele, porque um dia a gente vai para o plano espiritual e ele vai ficar aí. Então, nós temos, enquanto ele está conosco, nós temos obrigação de cuidar do nosso corpo. Porque tudo isso que se a gente não fizer, não cuidar, pode ocasionar um desencarne prematuro. Assim, vemos que o suicídio nada resolve, apenas agrava os sofrimentos atuais, retardando ou dificultando um progresso que já estava sendo realizado. E aí ele vai precisar de muitas outras encarnações para recuperar o seu espírito imortal. A doutrina espírita tem conseguido impedir um número bem considerável de pessoas que se suicidem, porque ela vai orientando, vai dando os esclarecimentos que a pessoa precisa e, muito importante, que nós somos imortais. Então, quando tira a vida, não morre o corpo, mas o espírito continua, com todas aquelas mazelas ou com todas as boas coisas que ele tem. Kardec nos diz o seguinte: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. A Organização Mundial da Saúde mostra que em várias publicações que o suicídio tem aumentado no mundo muito, que pode-se dizer que mais de 1 milhão de pessoas se suicidam por ano no mundo inteiro. A cada 45 minutos, em média, um brasileiro se suicida. Então, esse é um assunto que nós devemos falar em todos os lugares, ou seja, ambiente de trabalho, nos lares e nas comunidades religiosas, porque é um problema social muito grave
e ainda enfrenta muitos tabus, preconceitos, vergonha, daí ninguém quer falar, mas não é assim que a gente vai conseguir eliminar esse suicídio, que é essa dor tão grande para os espíritos. Nós temos a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem feito um enorme trabalho e consegue fazer muitas pessoas desistirem do suicídio. O Brasil é um dos países que tem mais casos de depressão no mundo. Então, a prevenção ainda é possível, mas requer uma ampla articulação em rede, envolvendo famílias, poder público, comunidades de fé e sociedade como um todo. Porque o suicídio é uma triste ilusão, porque nós somos imortais e a vida continua além da morte do corpo físico. Por isso, como a CVV faz, como o Centro Espírita faz, como todas essas pessoas que são engajadas nesse trabalho de prevenção ao suicídio, essas pessoas todos tentam acolher, aceitar, não julgar, compreender, respeitar. Porque ninguém se mata por um único motivo. Por isso, é preciso deixar a pessoa desabafar, falar sobre os seus sentimentos, sem receber críticas. E o importante é que ela perceba que ela não está sozinha, que ela pode ser ajudada. Isso é muito importante, porque a pessoa, quando vai fazer um acolhimento, vai num lugar desse para ser acolhida, por exemplo, no nosso Centro Espírita Vovô Nestor, nos domingos da manhã e nas terça-feira à noite, a partir das 7h30, nós temos pessoas para conversar com aquele que quer conversar, que quer tirar dúvidas, que está assim com uma dor profunda, que não sabe o que fazer da vida. Vai lá, conversa, porque lá vai ser acolhido, vai ser ouvido. Ninguém vai julgar, vai ouvir, vai respeitar seus problemas, vai procurar ajudar. Porque, como nós aprendemos, que já estamos mais tempo estudando a doutrina espírita, a gente é imortal, então precisamos nos cuidar e precisamos também cuidar dos outros, porque a doutrina espírita nos ensina que quem tem a luz não pode esconder a luz, tem que difundir essa luz para iluminar aqueles que estão desmotivados, desanimados, que estão ainda muito, muito esquecidos dessa parte da parte espiritual de sua vida. Então, por isso, a gente procura auxiliar, porque quando a pessoa vai e recebe um carinho, recebe um respeito, ela é acolhida, ela começa a compreender que tem ainda uma luz no final do túnel, que ainda não está tudo perdido, que pode, aos poucos, resolvendo esses problemas, essas dificuldades, sempre vai ter quem ajude, pedir um apoio. Isso é muito bom, é muito importante, porque nesses momentos não é bom ficar sozinho, é bom pedir um aconselhamento. E também nós sabemos que ninguém se mata assim de uma hora para outra. Geralmente vai aos poucos, vai ficando desanimado, vai ficando com coisas pendentes para resolver. Então, esta seria uma hora de pedir ajuda, de aparecer no centro espírita, tomar um passe, conversar, que é muito importante conversar, e falar dos seus problemas, porque isso aí ajuda a pessoa a achar um novo caminho, uma nova maneira de encarar a sua vida. Por isso, aqui está o nosso convite, aqueles que quiserem aparecer no nosso centro, que quiserem ligar para a CVV, que fiquem à vontade, porque é assim que nós vamos conseguir eliminar esses suicídios que existem tantos na face da Terra. Nós ajudando, nós procurando
ajudar o nosso próximo. Às vezes tem gente da família que a gente precisa ajudar, tem conhecidos, né? Então, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, assim como nós somos todos filhos, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai do céu, e como Ele nos ensina que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Então, é isso que eu tinha que falar para vocês. Eu vou agora fazer uma oração de São Francisco, que ela é muito linda, para encerrar nosso encontro de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Agradeço a presença de todos, que todos tenham um ótimo domingo e uma semana abençoada, e quinta-feira estaremos com mais uma reuniãozinha, toda quinta e todo domingo nós temos esses lives que sempre procuram ajudar o próximo e com o qual nós também aprendemos. Um bom domingo a todos e que assim seja.